Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Gostaria de convidar você nesse dia abençoado para aprendermos a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Gostaria de convidar você, se você sentir no coração, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 14, versículo 25 e vamos ler juntos, para juntos aprendermos com a palavra do Senhor, que nos diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glórias a Deus. Amados, gostaria de falar um pouco sobre a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus nesse dia, para aprendermos o que o Senhor tem para falar conosco. E aqui nós vamos ver um pouco antes, no versículo 13 desse mesmo capítulo 14, a multiplicação dos pães, a qual o Senhor multiplica pães e peixe para 5.000 pessoas. 5.000 pessoas! Que milagre extraordinário da parte do Senhor. O quanto o Senhor ama o seu povo, o quanto o Senhor tem sustentado o seu povo. Mas logo após tudo isso, tão maravilhoso que estava, o Senhor despede aquela multidão com a barriga cheia, e eles seguem para os seus lares. E ali nós vemos que o Senhor fala para os seus discípulos: peguem o barco e vão adiante para Betsaida que eu vou orar. E assim o Senhor faz. Vai para o monte orar, como ele sempre fez durante o seu ministério, sempre orando, sempre em comunhão com o Pai. E nós vemos que os seus apóstolos, seus discípulos, pegam o barco e seguem para Betsaida, só que no meio dessa viagem acontece algo extraordinário. Uma ventania tremenda afronta, dá de frente com aquele barco, e aquele barco, como todos sabem, o barco quando está no meio do mar, no vento forte, ele começa a ficar meio que à deriva, começa meio que querer virar, mas ali dentro estavam pescadores e não pescadores. Nós vemos que a atitude deles, no meio, quando eles estavam com medo, desesperados, eles clamam, talvez chamando pelo Senhor, clamando, e o Senhor olhando de longe e vendo o que estava acontecendo, porque o Senhor vê tudo e sabe de tudo, e ele deixa até um certo ponto. Quando chegou um ponto que o Senhor viu com que eles estavam desesperados, o Senhor vai caminhando sobre as águas. E quando Pedro e eles veem, eles acham que é um fantasma, mas Pedro viu que era o Senhor e ele caminha sobre as águas. Aliás, ele pede para o Senhor caminhar sobre as águas. E ele fala: Senhor, se for o Senhor, mande com que eu vá contigo, Senhor. E o Senhor diz: vem Pedro, vem. E Pedro sai de dentro daquele barco e começa a caminhar sobre aquelas águas, enquanto ele estava olhando para o Senhor. Porque a partir do momento que ele começou a olhar para a tempestade, para o vento, ele começa a afundar. E clamando por misericórdia: salva-me, Senhor, o Senhor estende a mão e livra Pedro de se afogar, de ir para o fundo. E quando os dois entram no barco, o vento, a tempestade se acalma. Imediatamente, eles reconhecem que não era um homem comum ou qualquer um que estava andando sobre as águas e entrando dentro daquele barco. Eles disseram: verdadeiramente vimos que o Senhor é o Filho de Deus. Ou seja, é o próprio Deus, o Filho amado do Senhor. E quando eles falam isso, eles confessam que Cristo tem uma natureza divina, que ele estava ali como homem, mas também como Deus. E ao mesmo tempo que ele estava orando, intercedendo ao Pai, ele estava também intercedendo por eles que estavam lá naquele barco. E o Senhor sabe de tudo, vê tudo e conhece tudo. E quando ele vê o desespero daqueles discípulos, ele logo se apressa
a ir ajudá-los, no momento certo, na hora certa. O que eu queria dizer para você por meio dessa palavra hoje? Queria dizer que talvez você esteja como esses discípulos, como eu também posso estar, ou muitas vezes estive na minha vida, passando por ventos fortes. O vento aqui significa lutas, provas, dificuldades, que muitas vezes eu e você passamos na caminhada, passamos no dia a dia, né? Na família, no trabalho. No dia a dia sempre surgem ventos, tempestades, né? E o que nós fazemos? Nós temos que o quê? Como eles fizeram, eles gritaram e clamaram pelo Senhor. Eles clamaram pela misericórdia do Senhor. E Pedro fez algo a mais, ele quis ir com o Senhor. Ele, num momento de, numa atitude de fé, ele pede para o Senhor para ir junto com o Senhor, caminhando sobre as águas. O Senhor diz, vem, vem. E Pedro, ele, por aquela fé que ele tinha, ele, naquele momento de fé, ele sai do barco, começa a caminhar. Mas no momento que ele começa a olhar para a tempestade, olhar para um lado, olhar para o outro, ele começa a afundar. Mas o Senhor lança a mão sobre ele e o retira da água e não deixa com que ele se afogue. E ele disse, Pedro, tua fé, pouca fé, Pedro, tem que ter mais fé. E assim somos nós, amados. Muitas vezes nós olhamos tanto para o vento que está ao nosso redor, as lutas, dificuldades, mas nós esquecemos o Deus que nós servimos. Nós esquecemos que Deus é aquele que pode acalmar a tempestade. Porque quando ele colocou o pé dentro do barco, a tempestade se acalma. Que homem é esse? Que Deus é esse que até o mar lhe obedece? E assim é eu e você. Quando Cristo entra na nossa vida, quando o Senhor está na nossa vida, não quer dizer que as lutas, as tempestades vão acabar. Não, mas Ele vai passar junto conosco. Ele vai passar contigo na luta, na prova, na dificuldade. E Ele vai estar ao teu lado, te ajudando, te aconselhando, te abençoando. E o melhor de tudo, Ele está ao teu lado, está ao meu lado, nos abençoando. Basta nós abrirmos a nossa boca, confessarmos a Ele como único ciente Salvador, vivemos uma vida santa mediante a palavra do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua justiça, buscando o seu querer sobre a minha e a tua vida. Então, o Senhor, Ele sempre está nos abençoando, nos livrando e olhando por nós. Mas o que Ele exige de nós? Muitas coisas? Não. Ele exige que nós meditamos na sua palavra, vivamos uma vida digna, daquela que o Senhor possa olhar e veja em nós o caráter, veja em nós algo que reflita o caráter de Cristo, a nossa vida em santidade, buscando a presença do Senhor. Temos que ser os santarrões? Não. Nós temos que buscar a presença do Senhor e a palavra do Senhor é o que nos santifica, é o que nos lava, é o que nos transforma. Mas isso vai ser revelado como? Por meio das nossas atitudes. Uma atitude de fé, uma atitude santa, de um homem santo, de uma mulher santa, diante da sociedade, diante de Deus. Não devemos nos achar, não, porque quem está fazendo algo é o próprio Deus, por meio de Cristo na nossa vida. Mas nós temos que, sim, praticar obras dignas de arrependimento. Mostrarmos que somos filhos e filhas de Deus, buscando a sua face, fazendo querer a vontade de Deus, nos santificando, buscando a presença do Senhor todos os dias e todos os momentos da nossa vida. E ai de nós se não fizermos a vontade do Senhor, ai de nós se andarmos longe dos caminhos do Senhor, porque quando nós andamos com o Senhor, nós andamos na luz, andamos no caminho de santidade, mas aquele que não anda no caminho de Cristo, ele anda no caminho de trevas, caminho de solidão. Quando ele passar por uma luta, por um vento, uma tempestade, ele vai clamar a quem? Graças a Deus que aquele que se arrepende, que se humilha, que busca a presença do Senhor, não importa a situação que ele esteja, mas que ele se arrependa com arrependimento genuíno, verdadeiro, de coração. Ele diz, Senhor, me arrependi do que eu fiz, Senhor, não vou fazer mais, me perdoa, Senhor. Assim como ele fez com aquela mulher adulta, aquela mulher pecadora, com que pegaram ela no ato de adultério. Ele disse, aonde ele escreve na areia, escreve ali no chão, e eles perguntam, Senhor, pela lei ela deveria estar morta, pela lei ela teria que estar morta, mas ele diz, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, e nenhum ficou ali. E quando a mulher olha, o que ele diz para ela? Mulher, os teus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. É não pecar mais, é não continuar no pecado, é se afastar do pecado, ter uma vida diferente, uma vida em Cristo, buscando a sua face, buscando a sua presença, querendo agradar a Deus e não a nós mesmos. Mas com esta palavra, amados,
Eu queria dizer que não importa o vento, a tempestade, a luta, a dificuldade que você está passando, mas eu digo a você que Deus, Ele é misericordioso e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de você. Gostaria de convidar você neste momento a orarmos, agradecendo a Deus por mais esse dia. E juntos fazemos a vontade do Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos nesse dia, Senhor, te agradecendo por tudo, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, e que o Senhor livre, Senhor, aquele que está passando por uma dificuldade, por um vento, Senhor, na sua vida, pois sabemos que o Senhor é poderoso para, Senhor, livrar de todo mal, que o Senhor pode perdoar todo pecado, é o único que pode perdoar pecados, livrar de todo mal e trazer paz aos corações. E em Cristo Jesus oramos, te agradecendo por tudo, desde agora e para todos sempre. Em nome do Teu Filho amado nós oramos, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama.